mais, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Os Jogos Olímpicos são a expressão de uma filosofia, de uma atitude perante a vida, de uma forma de ver o mundo, que nós podemos chamar de filosofia olímpica ou de olimpismo. E o que importa, e aquilo que hoje eu quero focar, é entendermos um pouco mais sobre os valores e símbolos associados a essa filosofia olímpica. Quando decidimos abordar este tema, ocorreu-me a ideia de que talvez não fosse o mais apropriado, porque, ao fim e ao cabo, os Jogos Olímpicos já passaram. Porém, seguindo essa lógica, nós também não falaríamos sobre a Grécia Antiga, nem sobre o Egito, nem sobre os descobrimentos portugueses, porque também já passaram. Por isso, o valor de um tema que nós vamos escolher para abordar é aquilo que deve decidir se o vamos fazer ou não. E não as modas, que são passageiras. E eu penso que este tema suporta esta decisão porque é um tema francamente relevante e eu diria mesmo luminoso. É um tema que é benéfico, que tem valores e ideias que são muito positivas. E a investigação que acabei por realizar sobre o olimpismo acabou por revelar-se como o contacto com algo que é atemporal. Porque vejam que estamos a falar de algo que, segundo a maior parte dos investigadores, manifestou-se na Grécia Antiga, depois voltou-se a manifestar no século XIX, como um fenómeno que se expandiu e tornou-se de alcance global e que ainda hoje penso que tem para o futuro muito potencial. E está claro que os Jogos Olímpicos que Pierre de Coubertin resgatou no século XIX eram diferentes dos da Antiguidade Clássica e também daqueles que acontecem hoje no presente. Mas parece-me que há uma filosofia do olimpismo que é animada por uma essência, e é esta essência que é de cariz atemporal, que de alguma forma ganha asas e voa pelo tempo, poisando em diferentes momentos históricos. E foi esta essência, esta atemporalidade que eu procurei captar e interpretar, não somente através do legado de Pierre de Coubertin, mas também através do valor intrínseco da prática desportiva. Podemos nos perguntar então qual é a origem do espírito olímpico. E isto leva-nos para o passado. Existem muitas teorias e explicações diferentes sobre a origem das Olimpíadas e dos Jogos Olímpicos, mas, no geral, considera-se que a data de nascimento terá sido no início do século VIII a.C. Já se passaram muitos séculos. E que o aparecimento dos Jogos Olímpicos terá sido por responsabilidade de um rei da cidade de Elis, o rei Ífito, que estava a tentar solucionar uma calamidade, uma praga que assolava a região, e ele então foi consultar o oráculo de Delfos para tentar arranjar uma solução para o problema que tinha em mãos. E o oráculo, que interpretava a vontade e as mensagens dos deuses, o oráculo disse-lhe que o rei deveria resgatar os Jogos da Paz. E é muito interessante frisar o resgatar, porque implica que
antes já teriam existido. Naquela época era muito comum, na área que nós chamamos hoje a Grécia Antiga, eles fazerem guerras, porque eram as cidades-estados que muitas vezes lutavam entre si. E a proposta dos Jogos Olímpicos era a criação de um espaço de paz. E este podemos colocar como sendo o coração do espírito olímpico. Alcançar a paz. Que era relevante no século XIX e que ainda hoje, no presente, em 2024, é extremamente relevante. Eles então implementaram os Jogos no santuário de Olímpia, que não era bem uma cidade, era um santuário, tinha templos, incluindo o templo a Zeus, a quem eram dedicados os Jogos, e perante a estátua de Zeus, os atletas faziam um juramento antes do início dos Jogos. Eles juntavam-se todos em Olímpia e antes de começarem os Jogos, eles mandavam emissários desde Olímpia para todas as partes do mundo grego, passando pelas várias cidades-estados, anunciando o início dos Jogos. E, a partir desse momento, não poderia haver guerra. Portanto, os Jogos Olímpicos, quando aconteciam, havia um período de paz, de tréguas. Volto a dizer, a procura pela paz é a essência do espírito olímpico. Os Jogos Olímpicos, em si, era um evento que acontecia de 4 em 4 anos, sendo que esse período de 4 anos entre cada evento chamava-se as Olimpíadas. Portanto, as Olimpíadas eram o período de 4 anos e os Jogos aconteciam como um evento que culminava na convergência de vários atletas para esse local e esses atletas que vinham de várias cidades, inicialmente as provas nas quais participavam eram poucas. Inicialmente era só a corrida. Uma corrida bastante curta e depois, com o passar do tempo, foram adicionando mais provas. Mas inicialmente era só a corrida, depois havia o pugilato, havia também a luta e mais modalidades foram sendo adicionadas. Os Jogos duraram vários séculos, até ao período do Império Romano, portanto até ao fim do século IV depois de Cristo. Por isso, vejam bem, do início do século VIII antes de Cristo até ao fim do século IV depois de Cristo, já no Império Romano, os Jogos chegaram ao fim e, evidentemente, que ao longo dos séculos foi havendo um declínio. E o próprio Platão fala sobre isso na República. Porém, no início, os atletas, quando ganhavam, não recebiam qualquer tipo de prémio. Eles recebiam somente, nos Jogos Olímpicos, uma coroa feita de ramos de oliveira, que tinha também um significado importante para os gregos. E, ao contactar com estes ideais, Pierre de Coubertin decide então restaurar os Jogos Olímpicos, fundamentado nesta filosofia olímpica, nestes ideais e valores sobre os quais já vamos falar. Há várias razões para as quais ele decide fazê-lo. Podemos mencionar que foi também no século XIX que a arqueologia descobre Olímpia, e isso certamente causou um grande impacto. E este exemplo da Grécia Antiga, da procura pela paz, face aos desafios do seu momento histórico,
também certamente que o motivou, e para ele, naquele momento, a humanidade experienciava uma grande crise na educação. Isto é importante porque Pierre de Coubertin era, acima de tudo, um educador. E vejam bem a atualidade do seu pensamento. Ele dizia que a educação valorizava exageradamente a formação técnica e excluía um sentido integral da formação do ser humano que incluísse as virtudes éticas e morais. E então, inspirado pelo sentido de educação integral da Grécia Antiga, mas também pelo modelo britânico que incluía a prática desportiva na educação, ele idealiza a prática desportiva como um espaço onde se podem ativar as forças internas do ser humano para que estas depois pudessem ser aplicadas em todas as esferas da vida. Por isso, o desporto aparece como um laboratório onde se pode arriscar, testar, exigir, esforçar, falhar, que no fundo são todas situações que acontecem naturalmente no fluir da vida. Ele diz, e passo a citar, o mundo exige-nos um novo homem. Formemo-lo através de uma nova educação. E esta é talvez o coração da sua visão. Chegar a uma nova educação. E é neste contexto e desta visão que ele funda em 1894 o Comitê Olímpico Internacional. Passados 2 anos, consegue organizar os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896, em Atenas. Porém, a sua visão abrangia também outras esferas. E, para além do desporto como meio para a educação, ele focou também a internacionalização da prática desportiva e deste espírito para que contribuíssem para a compreensão mútua entre os povos e para a fraternidade e para a tão almejada paz. E é desta forma, imbuído desta missão e desta visão que ele quer expandir pelo mundo, ele, ao longo do tempo, estabelece um conjunto de símbolos e mesmo uma dimensão cerimonial aos Jogos Olímpicos que possam ser reconhecidas como manifestações deste ideal e que sejam elementos de diferenciação dos Jogos Olímpicos. E logo em 1894 ele propõe um lema para o seu movimento olímpico e este lema era composto por 3 palavras: Sitius, Altius, Fortius, que significa mais rápido, mais alto, mais forte. E este lema olímpico, lançado por Pierre de Coubertin, não deve ser interpretado somente desde um ponto de vista técnico-desportivo, mas também como potências internas do ser humano, as quais podem ser aplicadas na vida. Mais rápido, mais alto, mais forte. Sítios, mais rápido. Não só uma rapidez física, mas uma rapidez de entendimento, uma vivacidade mental, uma sagacidade da inteligência que permite dar resposta aos desafios da vida e, principalmente, responder bem aos desafios da vida. Isto relaciona-se também com o sentido de autenticidade, com a capacidade de ser sem entraves, sem elementos que nos lentificam e que nos atrasam. Por isso, poder estar
onde devemos estar, no momento que devemos estar e expressar naturalmente o nosso ser. Ser mais rápido, sítios, é poder responder à vida naturalmente, de maneira espontânea. Altius, mais alto. Não é somente a ambição de alcançar objetivos cada vez mais elevados, de saltar mais longe, de correr mais rápido, mas de tornarmos-nos melhores enquanto seres humanos. De poder alcançar essa acrópole interior, esse ponto mais alto, esse ponto de vista mais elevado de compreensão das causas das coisas que acontecem à nossa volta. E essa compreensão mais elevada permite que nos aproximemos a quem nos rodeia. Fortius, mais forte. Não só a resistência física e a audácia, mas a capacidade de não ceder face às dificuldades e às provas da vida. Se sabemos que devemos ir num determinado sentido, então temos que desenvolver a fortaleza, que nos permite continuar nesse caminho, independentemente dos desafios que surjam. E, mais do que não ceder aos desafios da vida, é ir ao encontro das próprias dificuldades se identificamos que estas dificuldades são degraus necessários para chegarmos onde queremos e devemos estar. É desenvolver, neste sentido, um saudável protagonismo e autonomia face às dificuldades da vida. Então, sítios, altius e fortius, isto é, a capacidade do ser, de se expressar autenticamente sem entraves, para que o indivíduo se torne melhor e mais forte. Nas Olimpíadas de 2020, adicionou-se mais um elemento a este lema, comunis, que é a importância do outro, que remete para a palavra comunidade, a importância da comunidade. Porque alcançar esta meta de ser melhor e mais forte não é uma vitória individual. Porque a deusa Nike, a deusa da vitória, ela abre as suas asas para aqueles que desenvolvem uma consciência que transcende as suas necessidades individuais. E isso é comunis. É agir não para o bem próprio, mas para o bem do todo. E isto é possível na prática desportiva e na vida quando consideramos e quando vemos que quando alguém vence, eu também venço. Que eu posso me realizar através das vitórias do outro. A vitória de um é a vitória de todos. Outro elemento que Pierre de Coubertin acrescenta e que, ou melhor, ele acrescenta, mas que também já existia na Grécia Antiga, é a ideia de um juramento que os atletas olímpicos devem fazer no início dos Jogos. Que, no fundo, é uma forma de verbalizar e de manifestar um compromisso. De assumir esse compromisso, que assim se assume também como um elemento de identidade. E o compromisso que ele integrou dizia assim: juramos que estamos a participar nos Jogos Olímpicos como competidores leais, observando as leis que regem os Jogos e ansiosos por mostrar um espírito cavalheiresco em honra dos nossos países e pela glória do desporto. Participar nos Jogos Olímpicos como competidores leais. Aqui está um pouco também a origem da expressão que todos conhecemos do fair play, que nós usamos muitas vezes, que é o jogo
justo, que é o jogo limpo, que é a retidão, que é o caráter vertical. Outro elemento importante, que ainda hoje, quando vemos a cerimónia da abertura, podemos experienciar, foi o hino olímpico, que se ouviu pela primeira vez na abertura dos primeiros Jogos Olímpicos, em Atenas. E imaginem um estádio com 80 mil pessoas em Atenas, e juntaram 9 orquestras e um coro com cerca de 250 cantores e atuaram o hino olímpico, que depois, no fim, poderemos ouvir. E foi um momento muito, muito belo e tão impactante que todo o público juntou-se e pediu um bis, e eles fizeram novamente. E ainda hoje, na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, ao içarem a bandeira olímpica, que é precisamente outro símbolo importante, eles tocam também o hino. A bandeira, que Pierre de Coubertin também idealiza, os anéis olímpicos, os 5 anéis olímpicos de cores diferentes, num fundo branco, que representam os 5 continentes, que representam a união, a fraternidade, o vínculo entre todos os seres humanos. E as cores em si não simbolizam um continente em específico, portanto, uma cor não está associada a um continente, mas sim que ele tentou, quando idealizou a bandeira, tentou que todos os países que até então tivessem participado dos Jogos Olímpicos tivessem a cor da sua bandeira nacional representada nas cores dos anéis. Esse era o sentido. Talvez o mais conhecido símbolo olímpico seja a tocha, o fogo olímpico. O fogo que, em muitas tradições e sistemas de pensamento, ao longo da história da humanidade, está ligado à manifestação dos valores verticais do ser humano. Está ligado à própria evolução interna e espiritual da humanidade. Para os gregos, o fogo vinha dos deuses. O fogo tinha origem divina. O fogo era sagrado. E para criar uma ligação com os Jogos Olímpicos da Antiguidade, ainda hoje a tocha olímpica é acesa precisamente em Olímpia. Antes do início dos Jogos, uns meses antes, acendem a tocha olímpica e depois esta passa por várias cidades ao redor do mundo, até que chega então aquele momento apoteótico em que a tocha entra no estádio e se acende a pira olímpica, e então esse fogo que passa a ser o símbolo do espírito transcendente do homem e o elemento central, ao redor do qual as pessoas se podem agregar e juntar, e que precisamente por isso deve promover um sentido de unidade dentro do ser humano e entre os povos. Este aspecto cerimonial e simbólico é introduzido por Pierre de Coubertin nos Jogos Olímpicos porque ele acreditava que os Jogos deviam estar envolvidos numa atmosfera festiva, mas também numa atmosfera que tivesse uma certa verticalidade, uma certa seriedade, uma certa solenidade, uma nobreza. E ele acreditava que esta dimensão cerimonial, simbólica, era essencial para o desenvolvimento das virtudes morais e sociais. Por outro lado, os Jogos Olímpicos, para ele, deviam também ser uma expressão do belo, em todos os seus aspectos. A beleza devia estar presente. Será que, e pergunto como reflexão, será que hoje em dia são estes os valores que ainda se mantêm nos Jogos Olímpicos? Estes valores de altruísmo, de ligação, de dar o melhor não
para o proveito individual, mas para o bem comum. Fica para reflexão. Porém, posso dizer que penso que estes elementos simbólicos mantêm-se vivos e justificados na medida em que expressam e podem auxiliar a vivência desta filosofia olímpica. Na medida em que estes símbolos permitem, através do contacto com eles, a vivência dos valores olímpicos, que são também valores humanos. De que vale acendermos um fogo se não significa nada? De que vale içarmos uma bandeira se continuamos egoístas? De que vale cantarmos um hino se no final do dia vemos o nosso rival como alguém que devemos destruir? Fica a reflexão. Estes valores do olimpismo são valores humanos, como disse, e podemos identificar três valores principais que ainda hoje, segundo o Comitê Olímpico Internacional, são os valores basilares. Por um lado temos a excelência, que os gregos chamavam de arete, que é através do esforço, e aqui é muito interessante, porque Coubertin falava de encontrar alegria no esforço, que é uma ideia muito interessante, porque muitas vezes nós vemos o esforço como uma maldição, como algo que pesa, mas poder encontrar alegria no esforço muda completamente a nossa abordagem ao trabalho, ao estudo, às relações humanas. Então a excelência é, através do esforço, poder manifestar esse potencial que existe dentro de cada um. A procura pelo melhor que existe na condição humana. Depois temos o respeito, que é a possibilidade ou a visão que nos permite ir mais além daquilo que nós não compreendemos nos outros que são diferentes de nós. Ir mais além das nossas diferenças e poder entrar em contacto com a condição humana, com a essência humana que existe dentro de cada um. Ver o outro atleta, ou a outra pessoa, ou o familiar, o amigo, o colega de trabalho, não como um rival, mas como alguém que pode incentivar que cada um de nós dê o seu melhor. E a fraternidade, como terceiro valor, que surge como uma consequência natural dos anteriores. A fraternidade surge quando o ser humano reconhece que para se realizar deve dar o seu melhor ao mundo e vê nos outros essa mesma condição humana, vê nos outros essa mesma procura. Aí surge a fraternidade, aí surge um sentido de convergência. Para terminar, uma frase de Pierre de Coubertin. Ele diz que o importante nos Jogos Olímpicos não é ganhar, mas participar. O essencial na vida não é conquistar, mas lutar bem. Isto tem que ser bem entendido, porque pode ser deturpado quando ele diz que o importante não é ganhar, mas participar. Participar, eu interpreto aqui neste contexto como estar comprometido com a descoberta do verdadeiro sentido da vida humana. Isso é participar. É participar na essência da vida humana. Não é simplesmente estar, mas sim ser. E que o essencial não é conquistar, mas lutar bem. Vejam bem, é preciso lutar bem, é preciso dar o melhor. Por isso a filosofia olímpica, e já em modo de conclusão, bem entendida e bem vivida, procura extrair o melhor da condição humana, e o olimpismo é uma filosofia de vida, baseada na alegria do esforço, combinando as qualidades do espírito e do corpo. E o verdadeiro atleta olímpico, ou o ser humano imbuído
destes valores é aquele que quer conquistar, que quer se superar, não para si, mas para o bem de toda a humanidade.